Agora o Mário está aqui. A gente, durante a semana, viu ele tendo um preparo aí, que o Senhor possa te honrar e abençoar a tua vida. Levanta um pouquinho, estende a sua mão. O Elcio vai estar conduzindo. Amém. Graças a Deus, Deus tem nos dado homens zelosos pela palavra de Deus, que não somente estão se preparando, dedicando tempo na palavra, mas estão procurando o coração de Deus para nos transmitir uma palavra que venha do trono de Deus. Eu sempre falo da importância de nós sermos responsivos à palavra, não somente ouvir, mas ouvir com a intenção de colocar em prática na nossa vida. Isso é muito diferente do que somente ouvir. E nós vamos abençoar a vida do Mário. Ele falou que ele está nervoso. Mas a unção do Senhor vai trazer toda essa consagração dele, toda essa dedicação dele. Nós cremos nisso e por isso estamos abençoando a vida dele em nome de Jesus. Pai, colocamos diante de Ti esse tempo que o Mário dedicou diante de Ti, não somente para trazer algo da cabeça dele, da mente dele, mas conhecer o Teu coração e trazer uma mensagem que vai de encontro à nossa necessidade. Por isso estamos nos comprometendo contigo nessa hora, a sermos responsivos, sermos obedientes à Tua palavra, procurarmos entender e colocar em prática no nosso dia a dia. Por isso toda essa unção clamamos através do Teu Espírito Santo na vida dele, que ele venha com graça, com unção, transmitir tudo aquilo que vem de Ti para as nossas vidas e para a vida dele também, Senhor. Estamos, ó Deus, aliançados com Ele nesse compromisso de trazer essa bênção para esse momento, Senhor. E ao mesmo tempo abençoamos todos os pastores, todos os nossos amados que estão cumprindo o Teu propósito, cumprindo o Teu chamamento, trazendo bênção para outros lugares, Senhor. Unja-os, guarde-os, livre-os de todo mal e que consigam ser bênção onde estiverem, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Deus abençoe, irmãos. Obrigado. Eu queria agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui junto com os irmãos. Vocês estão me ouvindo bem? Amém. O pastor Galdino me fez esse convite juntamente com o pastor Francisco. E eu, embora muito preocupado, eu aceitei, estou aqui, debaixo da misericórdia de Deus, pedindo que Deus fale com vocês a sua palavra nessa manhã. Então, o tema da palavra de hoje é o seguinte: viva em qualquer reino, mas com o reino de Deus vivendo dentro de você. Entenderam? Se você vai viver no reino azul claro, no azul escuro, no vermelho claro, no vermelho escuro, viva em qualquer reino. Mas viva com o reino de Deus dentro de você. Esse é o tema dessa mensagem. Amém? Então vamos entender algumas coisas. O que é um reino? O que é um reino? Um reino é uma esfera de domínio de um soberano, de um império, de um rei. Essa potestade faz uso de leis e decretos para produzir nos seus governados um comportamento que conduz à ordem e ao desenvolvimento do próprio reino. Não é isso? Então, acho que é simples assim. O reino é o domínio de um soberano, é a esfera de domínio de um soberano, e na sua esfera de domínio, no seu escopo, ele estabelece leis e decretos. E essas leis e esses decretos vão produzir uma ordem naquele reino e vai desenvolvê-lo. Amém? Do contrário, aquele reino será destruído. Se ele fugir disso, aquele reino não subsistirá. Por que a Bíblia diz que o reino de Jesus é um reino sempre eterno, dura para sempre? Porque ele é justo, porque as suas leis são perfeitas, porque os seus decretos são perfeitos. Então, isso prospera o reino.
Então, o reino de Deus é a esfera e o domínio de Deus, e seus decretos e as suas leis visam estabelecer a ordem, o crescimento e bem-estar do seu povo. A Bíblia toda apresenta-se como os justos decretos de Deus. Então, se nós queremos viver sob os decretos de Deus e as leis de Deus, para onde nós vamos correr? Para a Bíblia, para a palavra de Deus. Tem um texto muito bonito, eu não sei o autor, dizem que é o Billy Graham, mas ele fala assim, estude a Bíblia para ser sábio, creia na Bíblia para ser salvo, siga os seus preceitos para ser santo. Bem verdade, né? E tem mais coisas, mas eu acho que isso é o suficiente. E o que é o reino dos homens? Sendo curto, bem curto, o reino dos homens, na verdade, é o reino do maligno. É a esfera de dominação do príncipe do mundo. Seus decretos sempre estarão em oposição aos decretos de Deus em sua palavra. Amém? Sempre vai ser assim. Uma questão que é relevante para nós é: eu vivo sob o controle de Deus ou do reino dos homens? Como eu vivo? Porque eu preciso escolher viver dentro de um reino, né? Se eu vivo em conformidade com os decretos determinados por Deus em sua palavra, então eu vivo sob o regime estabelecido por Deus. Mas se eu vivo em desacordo com a palavra de Deus, então eu vivo sob o regime dos homens. Simples assim. Uma vez Deus chamou o povo de Israel, depois de tê-los retirado do Egito, e fala o seguinte para eles em Êxodo 19, 5, 6. Agora, pois, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar. Olha só. Deus lida com nações? Deus lida com nações. Deus chamou um povo. Exatamente. Pois se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel, né? Êxodo 19, 5 e 6. Então Deus escolhe uma nação, Deus chama uma nação. Mas essa nação tem a liberdade de escolher se ela vai seguir debaixo do domínio e debaixo das leis e debaixo do controle de Deus, ou se ela vai estabelecer os seus próprios decretos, as suas próprias leis, e vai sair debaixo desse compromisso. Um momento importante na história do povo de Israel, nós vemos em Juízes. Alguém já leu o livro de Juízes? A história dos juízes começa a partir da morte de Moisés, Josué. A partir da morte de Josué. Então ali começam os juízes. Não havia rei em Israel, né? Começam os juízes. Juízes eram aqueles que legislavam sobre o povo de Deus, né? E nós, ao começarmos a ler o livro de Juízes, eu queria ler o versículo 1 de Juízes. O versículo 1 de Juízes, né, o Juízes 1:1, nós vemos uma nação comprometida em andar sobre o reino de Deus. Você abre o livro de Juízes e fala: opa, aqui vai dar tudo certo, porque esse povo está comprometido em andar debaixo da lei de Deus. Você fala: vai ser uma aventura ler o livro de Juízes. Porque você vai ler assim, depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram ao Senhor. Nossa, olha que bacana, mesmo morrendo o líder, a nação continua consultando ao Senhor. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Ou seja, nós queremos a direção de Deus, nós queremos a direção do nosso legislador, nós queremos a direção do Senhor para tudo que nós vamos fazer. Respondeu o Senhor: Judá subirá, eis que nas suas mãos entreguei a terra. Bom, eles perguntam, Deus responde. Eles pedem orientação, Deus dá orientação. Então você acha assim: nossa, vai ser um livro maravilhoso de ler.
Agora leia o último capítulo de Juízes, capítulo 21, versículo 25. Leia o último versículo desse livro. O que a gente vai achar? O último, exatamente o último. Olha lá. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que bem entendia, o que achava mais reto. Já viram isso acontecer, não? Nós já vimos. Então a gente vai passar pela história de Israel muitas tribulações, muitos cativeiros, muitos problemas. Porque uma coisa é você decidir viver debaixo do domínio e do controle de Deus. Outra coisa é você desejar viver debaixo daquilo que você acha certo e errado. Não foi isso que Adão decidiu? Em certa forma, quando ele abre mão de obedecer a Deus no Éden, olha, eu agora escolho aquilo que é bom e aquilo que é mal. Eu quero esse fruto, eu decido agora o que é bom e o que é mal. Bom, a gente está tentando sair dessa até hoje, né? Graças a Deus que nos deu nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus queria fixar um modelo de vida sobre o reino de Deus para aquela nação de Israel sujeita ao reino do Império Romano. Eles estavam debaixo do Império Romano, século I. E a pergunta é: possível você viver num império humano, mas com o reino de Deus reinando sobre suas ações e atitudes? Vocês acham que é possível? É possível viver sob qualquer império humano, mas tendo o reino de Deus reinando dentro de nós? Sim. Exatamente. É possível. Quem vive à mercê dos impérios humanos vive insatisfeito e em guerras internas e externas. Por quê? Porque nenhum império busca o teu bem. Veja bem, nenhum império busca o teu bem. Todo império busca o bem do império. Para isso, vai fazer uso da força, vai fazer uso de coerção, vai fazer uso de qualquer coisa que mantenha a ordem, dentro daquela ideia de ordem que ele tem, entendeu? E as lutas internas acontecem porque você tem princípios cristãos. E muitas vezes a ideia de ordem dos impérios não condiz com a revelação do que é ordem para os cristãos, para nós, para a igreja de Deus. Então sempre vai ter um conflito. Salmo 127 fala assim, ó: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Então, há uma forma de viver debaixo da sua força, aonde o que prevalece é a vontade dos homens, é o reino dos homens. E isso vai envolver muita dor, muito sofrimento. Mas há uma forma de viver debaixo da bênção de Deus. Deus sempre colocou: escolhe a bênção. Escolhe a bênção. Sempre Deus fala: escolha a bênção, escolha a obediência. A obediência é importante. É como escolher o bem, é como escolher a fruta doce, vamos dizer assim, o melhor da vida. Às vezes a gente acha que o melhor da vida é fazer muitas coisas,
Mas ainda voltando para o Salmo, só um adendo, o Salmo primeiro diz que é não fazer. É bem-aventurado aquele que não faz. Bem-aventurado aquele que não anda de determinada forma. Bem-aventurado aquele que não se assenta em determinadas rodinhas. Então, ser feliz às vezes é não fazer. Não é fazer um monte de coisa. Não é, eu vou viajar, vou ser feliz. Eu vou trabalhar, vou ser feliz. Eu vou comprar um carro, vou ser feliz. Não. Às vezes não é. Acho que o segredo de Jesus foi viver a vida no reino de Deus. Jesus viveu debaixo do Império Romano, mas ele viveu completamente dentro do reino de Deus. Viveu completamente dentro do reino de Deus. Quando ele ensina os discípulos a orarem, lá em Mateus 6, de 9 a 13, gente, ele fala assim: portanto orareis assim, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha, o quê? Venha a nós o teu reino. Jesus sabia da importância do reino de Deus ser estabelecido na terra. Eu vou falar disso depois, mas a gente vai ver Jesus declarando com a própria boca dele: eu vim e eu preciso pregar o reino de Deus em outras cidades. Jesus veio pregar o reino de Deus, o domínio de Deus, a vontade de Deus, porque ele vivia nesse reino de Deus. E ainda nessa oração, se você lembrar, ela termina assim, porque teu é o reino. Então, se de Deus é o reino, Deus pode suprir as minhas necessidades, o pão nosso de cada dia, Ele pode nos dar, porque dele é o reino. Ele pode perdoar as nossas dívidas, Ele pode nos fazer perdoadores, Ele pode livrar-nos das tentações, Ele pode afastar o mal, porque dele é o reino. Eu queria fazer um parênteses aqui nessa mensagem, porque o tema da mensagem é: viva em qualquer reino, mas com o reino de Deus vivendo dentro de nós, dentro de você. Então esse é o tema da mensagem. Mas eu queria fazer só um parênteses, porque quando Rebeca engravidou, olha o que Deus disse: 2 nações. Eu vou ler com vocês aqui. Deixa eu pegar a passagem aqui para eu falar para vocês. Gênesis 25, a partir do versículo 19. Tá? São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, era Isaque de 40 anos quando tomou sua esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã-Arã, e irmão de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que eu vivo? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Entenderam, né? De quem está falando aqui? Jacó e Esaú. Jacó e Esaú. Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que achava gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú, porque ele era ruivo, né? Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos quando Rebeca lhes deu a luz. Bom,
quem foi que deu o nome de Jacó para Jacó? Foi Deus? Não, não foi Deus. O nome do pai dele, Isaac, foi Deus que deu. O nome de João no Novo Testamento foi Deus que deu. O nome de Jesus foi Deus que deu. Ele será chamado Jesus. Ele será chamado Isaac, que é riso. Deus pode dar nome? Deus pode dar nome. Mas os pais normalmente dão os nomes? Os pais normalmente dão os nomes. Então por que eu vou fazer esse adendo? Porque o reino de Deus tem que se estabelecer dentro de nós. E olha, vocês não precisam concordar comigo, mas esse rapaz, Jacó, enfrentou uma dificuldade muito grande na vida dele, porque ele internalizou esse nome que ele recebeu. Quem conhece a história de Jacó? Você colocaria, vamos pensar assim, no seu filho o nome de Jacó? Dificilmente. Dificilmente. Você colocaria no seu filho, por exemplo, o nome assim, usurpador? Não vamos falar Jacó, porque Jacó tem muito Jacó, sem dúvida. Não estou questionando a questão, porque às vezes a pessoa nem sabe. Eu tinha um pastor que todos os filhos dele começavam com J. Jair, tudo com J, Jurandir. Aí o último filho ele batizou e chegou em casa, ele falou, nosso último filho, Gilberto. E ele ficou bravo, porque ele descobriu que Gilberto não era com J. Então, às vezes a pessoa põe o nome que quer. Não estou questionando o nome Jacó, porque às vezes nem sabe o que é o nome, né? Mas a gente não colocaria o nome de um filho nosso de usurpador, enganador, traiçoeiro. Certamente não colocaria. E o problema, porque não coloca, por quê? Porque isso pode ser incorporado. Isso estava na cultura do povo de Israel. E esse rapaz passa a vida inteira lutando com isso. Ele engana o pai, ele engana o sogro, ele é enganado. O reino de Deus está estabelecido? Não, não está. Ele está sofrendo por conta de um erro grosseiro, na minha opinião, tá? Não precisa concordar. Mas pela misericórdia de Deus, Deus dá um sonho. Uma hora que ele sai, que ele fala, olha, eu tenho que fugir, senão eu vou morrer. E aí ele sai, fugido do irmão, Deus dá um sonho para ele. E aí ele faz um compromisso. E ele faz voto com Deus. Então, eu queria que hoje, se você experimenta isso na sua vida, de alguém dizer, você não vai dar em nada, você é tão diferente do seu irmão, da sua irmã, quebra isso nessa noite, nessa manhã. Por Deus, não aceite. Deus quer estabelecer o reino dele na sua vida. Amém? Vamos voltar aqui. Como Jesus lidou com o reino de Deus e o reino dos homens? É que nem já comecei falando. Jesus viveu completamente sob o regime e conformidade aos decretos de Deus. Antes do início do seu ministério, a Bíblia relata a sua tentação no deserto, não é isso? Mateus 4, por ali afora. Mas, mesmo sob condição difícil, extrema, o que Jesus disse? Não, eu não aceito viver debaixo de outro reino, debaixo de outro domínio. Ele não aceitou receber glória e reinos humanos. Ele não aceitou ser rei de Israel. Naquele momento onde ele estava, ele fugiu quando o povo quis aclamá-lo como rei.
Não estava aqui para ser rei. Lembra que eu disse que ele vivia debaixo do reino de Deus, mesmo vivendo no Império Romano, e ele pregou. Olha o que diz em Lucas 4, 42 a 44. Quando amanheceu, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam, foram até junto dele e não queriam deixar que ele fosse embora. Jesus, porém, lhes disse: é necessário que pit stop mais rápido da igreja. Então, ele diz assim: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também nas outras. Olha, é necessário que eu anuncie o evangelho. Qual evangelho? O evangelho do reino de Deus. É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também nas outras cidades, pois é para isso que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Qual evangelho Jesus pregava? O evangelho do reino de Deus. Faz toda a diferença o evangelho que a gente prega. Eu posso pregar um evangelho para o terceiro mundo, um evangelho da prosperidade, eu posso pregar um evangelho do legalismo, eu posso pregar qualquer evangelho, mas não é o evangelho que Jesus prega. O evangelho que Jesus prega é o evangelho do reino de Deus. É um evangelho onde quem domina, quem tem o controle, quem decreta é Deus. Não importa em que reino eu esteja vivendo, eu ando debaixo desse decreto de Deus. Marcos 1,14. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas lhe diziam por parábolas. Olha o privilégio de quem anda debaixo do evangelho do reino de Deus. Você começa a saber a vontade de Deus, você começa a ter revelação do querer e da vontade de Deus. Eu comecei a ler um livro sobre esse assunto, e a autora diz o seguinte, que as bem-aventuranças, né, de Mateus 5, elas, na verdade, é a constituição do reino de Deus. São os decretos, é a lei áurea do reino de Deus. E se isso é verdade, como que começa a pregação? Não sei se vocês já perceberam, mas a mensagem de Jesus, o anúncio de Jesus começa aí, né, nas bem-aventuranças. E é exatamente sobre isso que ele vai dizer. Olha, bem-aventurado, né, Mateus 5,3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Reino dos céus, reino de Deus, é a mesma coisa, tá bom? É o mesmo significado. Por muitas vezes tentou Jesus dizer o que é o reino de Deus. Como é o reino de Deus? Como é viver debaixo desse reino? E ele dizia assim, em Lucas 13:18, ele dizia: a que é semelhante o reino de Deus? E ao que compararei? Depois em Lucas 13:20 ele diz outra vez: a que compararei o reino de Deus? Então, todo o tempo Jesus estava dizendo: olha, eu vim aqui pregar o reino de Deus, e eu estou tentando fazer um paralelo para vocês entenderem como é esse reino de Deus, como é viver sob seu domínio. E tem uma hora que ele diz em Lucas 17 que o reino de Deus não vem com aparência visível. Nem dirão: ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vós, ou está em vós, em algumas traduções. Então olha, o reino de Deus está onde? Em nós, dentro de nós. Por isso que a oração que Jesus ensinou aos discípulos é uma oração pessoal, não é uma oração coletiva. É uma oração que cada um tem que dizer: venha o teu reino,
Seja feita a tua vontade, aqui na terra. Sabia que você é terra, né? Sabia que você, quando morrer, vai voltar para a terra, vai virar terra. É isso, seja feita a sua vontade, aqui na terra, ainda que essa terra está se mexendo. Ainda, né? Ainda que essa terra ainda está se mexendo. Seja feita a sua vontade aqui na terra. Seja feita a sua vontade em mim. Venha o teu reino. É algo pessoal. Jesus não só viveu, Jesus não só anunciou o evangelho do reino de Deus, mas ele comissionou os discípulos. Nós vemos isso em Lucas. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. O que a gente deve pregar hoje? O reino de Deus. Então, nos nossos encontros, vamos falar de alguma coisa interessante? Vamos falar. Mas vamos perguntar para o irmão: irmão, Deus está reinando na sua vida? O reino de Deus é uma realidade na sua vida? Está sendo uma realidade na sua vida essa semana? Isso é importante. Isso vai despertar a gente. A gente pode falar de política, pode falar de futebol, pode falar de Fórmula 1, pode falar da Copa do Mundo, mas vamos falar do reino de Deus. Vamos falar do reino de Deus, de como ele é real. E depois os apóstolos dão continuidade disso, e a gente vai ler lá em Romanos, o apóstolo Paulo dizendo que, Romanos 14, 17, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas o que é? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, eu acredito que onde há justiça, ali há o reino de Deus. Aonde há paz, ali há o reino de Deus. Aonde há alegria do Espírito, ali há o reino de Deus. Olha para dentro de você. Existe condenação ou existe justiça dentro de você? Existe paz ou existe guerra? Existe tristeza ou existe alegria do Espírito? Se há essas coisas, o reino de Deus está reinando na sua vida. Se não há essas coisas, então o reino de Deus não está reinando na sua vida. E ele pode reinar na sua vida. É uma decisão pessoal. É uma escolha. Nós vimos o que aconteceu com Jacó. Foi imposto para ele um nome que ele carregou muito sofrimento. Mas Deus cumpriu o propósito na vida de Jacó. Cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu. Jacó teve um momento em que ele disse, Deus pergunta para ele, qual que é o seu nome? Ele fala, é Jacó, é enganador, é isso que eu sou. Não, você é príncipe de Deus. Você sempre foi príncipe de Deus. Desde o seu nascimento eu havia dito, o maior servirá ao menor. Eu já tinha te escolhido. Foi isso que os seus pais falaram para ele? Não. Deus te escolheu. Deus tem um propósito na sua vida. Não importa o que você herdou, o que você ouviu, o que implantaram na sua mente. Se esse encontro com Deus, e você ainda não ouviu de Deus que Ele tem um propósito na sua vida, ouça, entrega a sua vida hoje. Pergunta ao Senhor, dobre o seu joelho, aonde você estiver. Diga, Senhor, eu não quero mais receber o legado de meus pais, o legado que o mundo me colocou. Eu quero saber o que o Senhor pensa de mim, o que o Senhor quer comigo, o que o Senhor reservou para a minha vida. Alguém já experimentou essa transformação? Alguém já passou por esse momento? Tem algumas mãos levantadas. Isso é uma realidade, irmãos. Às vezes a gente vai adiando esse encontro, mas o que a Bíblia diz? Em Mateus capítulo 6, a gente praticamente não saiu do primeiro livro da Bíblia, do primeiro livro do Novo Testamento, Mateus 6,33, alguém lembra o que diz Mateus 6,33? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que eu preciso buscar primeiro? Entre todas as coisas. Uma profissão, casar,
ganhar na loto, comprar um carro novo, comprar uma casa, ter filhos, entrar na faculdade, melhorar meu emprego. O que eu preciso em primeiro lugar? Preciso buscar o reino de Deus e a sua justiça. Isso tem que vir em primeiro lugar na minha vida. Isso tem que vir em primeiro lugar na minha vida. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o que vai acontecer? Qual que é a promessa de Deus? Exato. Todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Olha o que diz em Lucas 16:16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Parece uma coisa contrária, né, o que a gente tem ouvido. Não, mas não preciso de força para entrar no reino de Deus. Precisa. Você precisa abrir mão de convicções que você tem. Você precisa abrir mão do volante do seu carro, da sua vida. Você já tentou dirigir um carro com alguém tentando puxar o volante? Não dá, né? Então, ou Deus dirige a minha vida, ou eu dirijo a minha vida. Ou eu ando debaixo do domínio e dos decretos e da lei de Deus, ou eu vivo debaixo daquilo que eu entendo que é o caminho certo. Então, não pense que não terá de confrontar seus paradigmas, suas convicções, para aceitar viver sob o reino de Deus. Mas o esforço de crer em Deus vale muito a pena. Agora, ouça isso, do próprio Jesus. Há uma passagem onde um jovem rico vem conversar com ele, e é uma pessoa dedicada à lei de Deus, e por fim, depois da conversa, ele se retira, ele não aceita, os seus paradigmas eram mais fortes, o seu apego às riquezas era mais forte do que qualquer coisa que Jesus disse para ele. E aí Jesus vira para os discípulos e diz o seguinte, Mateus 19:24. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Agora pegou, hein? Quem é rico aqui ficou preocupado. O que Jesus está dizendo não é pela condição de ser rico, é pela sedução da riqueza. É pela sedução da riqueza. É o que a riqueza pode fazer com o homem. Não é por causa da sua condição. E no contexto, se vocês continuarem lendo, no contexto, você vai ler o seguinte: os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderia, pois, salvar-se? Jesus, olhando para eles, disse-lhes: ao homem isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então, não estamos falando de você precisar ser pobre para ser rico, para ser salvo. Ou se você é rico, você não pode ser salvo. Não é isso. Jesus já respondeu isso aqui no contexto da palavra. É impossível para o homem ser salvo, não importa a condição dele. Mas a riqueza pode seduzi-lo a não querer passar para o domínio do reino de Deus. Quando você se submete ao domínio do reino de Deus, você pode passar fome, você pode passar privação, mesmo tendo o que comer, mesmo tendo capacidade de transformar pedra em pão. Percebe? Mesmo tendo condição, mesmo tendo amigos que poderiam te trazer o que você precisa, você pode passar privação se essa é a vontade de Deus para você, porque você está sujeito à vontade de Deus. E as riquezas, vamos colocar a riqueza aqui como conforto? O conforto pode te seduzir a não querer se submeter à vontade de Deus. E só um parênteses, sobre essa questão da porta, passar um camelo pelo buraco da agulha.
existe uma lenda, né, de que em Israel existia essa porta lá. Não, isso é lenda. O que existiam eram casas com portas grandes e casas com portas pequenas. As casas com portas pequenas era chamada dessas casas de tamanho de agulha, né, de buraco de agulha. Por quê? Porque não era permitido para o camelo entrar dentro da casa. Então, o camelo é o maior animal do Oriente Médio, se vocês não sabem. Tá assim, em circulação, vivendo, né? Entre nós seria um cavalo, tá? Para nós aqui. Então, você queria que o cavalo entrasse na sua casa? Não. Então, você faria uma porta, o quê? Onde ele impossivelmente entraria na sua casa, chamada buraco de agulha. Então, era para isso, era só para não entrar. Não, mas não tem nada a ver aqui com isso. Quando você queria que um animal grande entrasse, você dobrava os joelhos dele e empurrava ele. Talvez por uma geada, por causa de alguma coisa, você queria protegê-lo. Aí você faria isso, daria para entrar. Então, mas aqui não tem nada a ver. Só estou explicando isso porque às vezes tem muitas teorias em cima dessa palavra, mas é exatamente isso. É impossível os homens ser salvos. Por quê? Porque enquanto a gente não se submete ao reino de Deus, a gente não recebe essa bendita vida vivida debaixo de uma graça de Deus, de uma submissão completa a Deus. É importante viver debaixo dessa submissão. Para concluir, o reino de Deus tem as suas leis. Concordam? Amém? A gente já falou que é a palavra de Deus, mas o reino de Deus acontecem coisas que escandalizam o reino dos homens. Tudo bem? Vamos ver um momento desse na história dos discípulos? Vamos ver um momento desse? Mateus 14, 22 a 31 diz assim: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante deles para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. O reino de Deus estava dentro de Jesus? Estava. Ele tinha tempo com Deus? Tinha tempo. O que nós cantamos aqui? Reina. O que nós cantamos aqui? Me leva onde eu possa ouvir a sua voz. Quem vive debaixo do reino de Deus tem tempo para ouvir a voz de Deus. Amém? E tendo despedido, mas ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde já estava ele só. Entretanto o barco já estava longe, a uma distância de terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até a ir andando sobre as águas. O que foi que Jesus disse? Venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. O reino de Deus tem as suas leis. O reino de Deus tem as suas leis. O reino dos homens tem as suas leis. A natureza tem as suas leis. O reino de Deus está submetido às leis da natureza? Está submetido às leis dos homens? Não. É uma cena interessante porque a Bíblia diz que o mar estava agitado pelas ondas. Os discípulos estavam lutando com o mar. E Jesus vem andando sobre as ondas, talvez cantando um hino, sei lá, tranquilo, com o reino de Deus dentro. Com o reino de Deus dentro. Jesus está andando sobre as águas, sobre aquela agitação. E os discípulos se apavoram, veem um fantasma. Não, sou eu, gente, está de boa, tudo bem. Se é o Senhor, deixa eu ir ter contigo. Andando sobre as águas. Então vem, Pedro. Aí Pedro sai da água e começa a andar sobre o mar.
sobre o mar. E ele vai em direção a Jesus. Todo mundo fica olhando. Pedro deve ter olhado para trás e falou: dá licença, hein? Sou eu. E ele vai. Só que chega uma hora que ele vive um conflito. Espera aí, eu sou pescador a vida inteira. Isso aqui, eu estou andando sobre o mar? Não, espera aí. Isso não é possível acontecer. Isso não é normal. Isso é muito estranho. Não é isso? Às vezes, nós seremos confrontados com o impossível. Como isso? Vai ter várias passagens. Pessoas sendo ressuscitadas depois de 4 dias. Pessoas curvadas recebendo cura da coluna. Ao longo da história da igreja, a gente também viu isso acontecer. Hoje mesmo nós oramos pedindo para que um milagre aconteça na nossa vida. Quando a gente está pedindo um milagre, a gente está pedindo que as leis do reino de Deus sobreponham o quê? As leis da natureza. Ora, eu tenho um problema sério na coluna, eu queria ser curado. Bom, eu estou acreditando que as leis de Deus é capaz de vencer as leis da natureza. Então, o conflito que nós vemos ali é um exemplo claro do que acontece conosco também. Pedro, ao ver aquela situação, o que acontece? Ele racionaliza aquela vida debaixo do reino de Deus, e o que acontece com ele? Ele começa a afundar. Então, toda vez que a gente racionalizar a nossa fé, no sentido de que, não, isso aqui é impossível de acontecer. Sim, o reino de Deus é para acontecer coisas impossíveis. Precisamos crer no impossível. Nosso Deus é Deus do quê? Do impossível. É Deus do impossível. Você quer ver o maior impossível da história? Foi o próprio Deus se encarnar. Como que Deus pode se encarnar? Como que Deus pode se tornar homem? Como que Deus pode deixar ser esbofeteado? Como que Deus pode estender as mãos para ser pregado? Isso é porque Jesus viveu debaixo do reino de Deus. Quem vive debaixo do reino de Deus e da vontade de Deus, abre mão do seu conforto, abre mão dos seus direitos. Então Pedro afunda e Jesus segura na sua mão e depois dá uma bronca nele. Por que duvidaste? Deus nos chama nessa manhã, irmãos, para nós abraçarmos o reino de Deus. Se a gente quer o impossível, a gente precisa abraçar o reino de Deus e a vontade de Deus. E declarar mesmo, seja feita a sua vontade. Jesus alimentou milhares de pessoas, com meia dúzia de pão, um pouco menos. É o impossível de Deus. A igreja, lembra que a gente parece que vive a igreja de Laodiceia? Mornidão. Vamos sair da mornidão, vamos crer. A igreja de Laodiceia era uma igreja que acreditava que era rica. Jesus falou: você acredita que é rico. A riqueza gera o quê? Conforto. Conforto me impede de quê? De me submeter às leis de Deus, não é? Então, se somos uma igreja como a de Laodiceia, não podemos ser mornos, não podemos achar que somos ricos. Jesus falou: eu te aconselho que de mim compres ouro, que lave as suas vestes, que seja purificado. Amém? Era isso que eu queria trazer para vocês nessa manhã. Que Deus possa ter falado com vocês e ministrado no coração de vocês. Amém? Deus abençoe.